Nós estamos vivendo um período bastante complicado para a humanidade, que afetou todos os países, todos os estados de todos os países praticamente. O mundo foi abalado, o mundo está sendo abalado por essa pandemia. E se Satanás pudesse, ele faria com que todos os que creem em Jesus perdessem a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, que não tivesse consolo, não tivesse conforto. O trabalho de Satanás é levar à incredulidade, ao desânimo, ao desespero, à falta de fé, à falta de confiança em Deus. Durante essas últimas semanas temos visto, acompanhado, participado de diversos funerais, visto muitas pessoas perderem a sua vida nessa vida, pastores, obreiros, servidores de Deus, filhos e filhas de Deus. São muitos casos. No mundo contabiliza-se em torno de mais de 2 milhões de pessoas que morreram em virtude dessa pandemia. Eu quero relembrar com você a doutrina, a verdade da ressurreição em Cristo Jesus. Sabe, é tão maravilhoso a gente acreditar, nós acreditarmos num Deus que passou pela morte, que viveu a experiência da sepultura e, sendo Ele a ressurreição e a vida, venceu a morte e destruirá este inimigo, porque Deus odeia a morte. Deus é um Deus de vida, um Deus de luz. Eu quero começar lembrando do capítulo 15 de 1 Coríntios, onde Paulo escreve bastante sobre a condição daqueles que dormem no Senhor. Você sabe que a palavra cemiterium em latim significa quarto de dormir, dormitório. Bem como as palavras em hebraico e em grego também significam lugar dos mortos, lugar onde os mortos estarão por um período, né? A própria palavra inferno significa lugar dos mortos, não um lugar permanente, não um lugar perene, né? E chegou-se até ao latim a palavra, trazendo traduções de traduções dos originais, a palavra quarto de dormir. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no verso 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Jesus se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a esperança de um ser humano que nasce nesse mundo se limita a 70, 80, 90 anos, nós seríamos tremendamente infelizes. E daí? Aí vem a finitude, aí acaba tudo, aí que razão teríamos para viver? E então, na sua epístola, ele nos encoraja, mostrando aqui, a partir do verso 50 do capítulo 15, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, falando da natureza humana nascida aqui neste mundo, não podem herdar o reino de Deus, a nossa natureza humana natural, nem a corrupção, nosso corpo corrupto, herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Quando Deus, os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, referiram-se à morte, sempre foi no aspecto do sono. Você sabe disso. Então nós temos que guardar sempre em nossa mente essa lembrança. O meu querido que descansou em Jesus está dormindo, está guardado em Cristo Jesus. Seremos transformados todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e essa trombeta também é um comando junto com a voz de Jesus. Jesus falará 3 vezes: ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. Jesus dirá para os mortos que dormiram em Cristo: saí para fora, como disse para o seu amigo Lázaro.
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, não haverá mais a corrupção da doença e da morte. E nós, os vivos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se transforme num corpo incorruptível e este corpo mortal se transforme num corpo imortal. Então se cumprirá a palavra final de Deus: destruída foi a morte pela vitória. E então, aqueles que ressuscitarem olharão para a sepultura e vão zombar da morte. Dirão: onde está a morte, a tua vitória? Aonde está a tua prisão, a tua corrente, o teu aguilhão? Aonde está? Graças a Deus que temos a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, você que está passando por um período que perdeu alguém, período de luto, meu querido irmão, fique firme, diz a Bíblia, fique inabalável, seja sempre operante, abundante na obra do Senhor, sabendo que em Jesus o nosso trabalho, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança não é em vão, não é vã. A Bíblia nos encoraja. Não perca a esperança, não perca a fé. Se a morte bateu à sua porta, chegou à sua família, leia as promessas de Deus. A morte será destruída por ocasião da grande ressurreição. E todos os filhos e filhas de Deus voltarão a esta vida incorruptíveis, imortais. E os anjos levarão ao encontro os mortos ressurretos dos vivos. A família será reunida e então todos seremos arrebatados, trasladados para o encontro do Senhor nas nuvens. E o último texto que eu quero reforçar essa mensagem está aqui em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. Isso aqui é muito interessante. Você sabe que os primeiros cristãos, eles esperavam a volta de Jesus como nós esperamos hoje, para os seus dias. E a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, eles não tinham ainda o conhecimento da doutrina da ressurreição. E quando as pessoas morriam, elas ficavam desesperadas. E então Paulo escreve uma carta, e nessa carta ele menciona a situação daqueles que dormiram, e ele diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que a tristeza de vocês não seja como a tristeza daqueles que não têm esperança. Lógico que nós ficamos tristes, mas é uma tristeza diferente, porque a esperança, ela vem através do Espírito Santo como um bálsamo, um consolo, um conforto ao nosso coração. Cremos que Jesus morreu? Ele pergunta. Cremos que Jesus ressuscitou? Assim também cremos que Jesus ressuscitará aqueles que dormem. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas ele foi o mais importante, por isso ele se tornou a primícia dos que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, não palavras de Paulo, palavras do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos vivos, nós não iremos para o céu na frente dos que dormiram. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Deus tem poder sobre a morte. E assim como deu uma palavra de ordem a Lázaro, sai para fora, ele dirá para os seus filhos, saí para fora, ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. Ouvida a voz do arcanjo, e novamente, como ele fala em Coríntios, e ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Você sabe que quando você está no exército, a trombeta é usada para comandos. Existem vários comandos através da corneta: virar à direita, virar à esquerda, dar meia volta, marchar, parar, alçar armas, guardar armas. Tudo era feito através de toque de cornetas. Então as trombetas, a trombeta será um sinal de Deus, um comando de Deus junto com a sua voz. A trombeta de Deus soará
Jesus descerá dos céus. Jesus ficará ali nas nuvens. Os anjos postar-se-ão ao lado da sepultura dos seus filhos. Os anjos assinalam o local e guardam o local onde estão sepultados os filhos de Deus. E então a voz dirá: ressuscitai. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão a primazia. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Jesus. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Assim como nós cremos na doutrina da ressurreição, e essa doutrina nos enche de consolo, de conforto, de esperança, existem 2 textos na Bíblia que, se não fossem ditos por Deus, falados por Deus, nós humanamente não aceitaríamos, não entenderíamos e quem sabe até ficaríamos revoltados com essas palavras. Mas são palavras do Senhor, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, as chaves de todas as sepulturas. Apocalipse 14, verso 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Deus está mandando o profeta escrever. Felizes os mortos. Como assim, bem-aventurados os mortos? Que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, sim, feliz, bem-aventurado, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras, a sua vida, as suas obras testemunharam que eles dormiram em Cristo Jesus. Sabe qual é o sentimento que vai no coração de Deus quando um filho seu morre? Deus fica triste com aqueles que ficam tristes aqui na terra. Mas Deus olha para aquela pessoa que está sendo sepultada e Deus fica feliz. Porque ela morreu? Não, porque ela está salva. Porque para muitos dos seus filhos a eternidade, como já falei, começa com o sono da morte. Então para Deus é um bem-aventurado. Deus fica triste pela família, Deus sofre. Mas ao mesmo tempo a morte para Deus não é um problema, porque Ele já venceu a morte e vai destruir a morte. Então para Deus é um bem-aventurado, é um feliz, é um guardado em Cristo Jesus, porque está unido a Cristo mesmo pelo sono da morte. E o poder da vida volta ao seu Criador. E o segundo texto, Salmo 116, o verso 15. Se não fosse palavras de Deus, eu não aceitaria isso aqui. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como? É isso mesmo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Santo aqui é separado por Deus para a salvação. Olha, só Deus pode dizer isso. Felizes os que morrem no Senhor, porque ressuscitarão. E aos olhos de Deus, a morte de um filho seu é algo precioso. Por quê? Porque há uma solução, há uma ressurreição. A salvação está garantida. Louvado seja Deus por isso. Choramos, sofremos, sentimos saudades. Deus se compadece das nossas dores. Mas acima disso, como você já ouviu tantas vezes, a esperança é maior do que a dor. A vida após a morte. Para um cristão, a sua história não termina numa sepultura. É apenas um interrompimento. Mas logo a vida continua. A vida de Paulo continuará, a vida de Pedro continuará, a vida de Abraão continuará, a vida de Maria Madalena continuará, a vida de Lázaro continuará, a vida de Isaías continuará, a vida de Adão e Eva continuarão. Assim como Jesus morreu, ressuscitou, a sua vida continua eternamente. Aqueles que morrem em Jesus continuarão também. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte. Vamos continuar orando pelos enlutados, mas confiando na doutrina da ressurreição, porque só Deus tem autoridade para dizer: preciosa
É aos olhos do Senhor a morte dos meus filhos. Bem-aventurado aquele que dormiu em Cristo Jesus, porque vai acordar e vai ser glorificado e vai ser arrebatado para a eternidade. E só naquele dia vamos entender completamente a justiça, o amor, o cuidado e a misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conforte e que o Senhor te prepare para o dia da sua volta, em nome de Jesus. Um grande abraço.